Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui, espero que estejam todos bem. Continuaremos então o nosso material do ponto onde interrompemos no último vídeo. E aqui nós estamos falando sobre um tipo muito específico de classe, que é uma classe de associação. Então observem aqui que nós temos um relacionamento N para N, as classes de associação elas vão surgir dessa necessidade, tá bom? E observem que nós temos aqui que o empregado, a pessoa empregado, né? O empregado ele tem N empregadores. Por quê? Porque ele pode ter N empregos. Observe que não precisa ser necessariamente ativo, por exemplo. Você pode muito bem querer não perder o registro disso lá no seu banco. Mas de qualquer forma, você precisa ter certeza que, vou dar um exemplo, a pessoa ID 11 pode estar ligada tanto com a empresa ID 3 e a empresa ID 4, e essa empresa ID 11 também 3, pode estar ligada com a pessoa 11, mais com a 12, mais com a 13, mais com a 14, ou seja, você tem aí um vínculo que é N para N, e isso a gente já sabe que é complicado, vocês já devem ter visto algo parecido na disciplina de banco de dados. Mas o mais importante para nós aqui não é a criação de uma nova tabela nesse momento, mas porque a gente não está falando do conceito de tabela, a gente está trabalhando de classe. Mas o que eu quero trazer para vocês é que nós temos uma classe nova, que é a classe emprego, e ela tem uma coisa muito especial. Emprego não existe se você não tiver um relacionamento entre pessoa e empresa. Não dá para você ter emprego sem você vincular esses dois caras. Eu crio a pessoa Bruno, beleza, sem problema. Eu crio a empresa IFES, beleza, sem problema. No ato de juntar esses dois caras, Bruno com IFES, juntei, aí sim eu crio uma instância de emprego, eu crio uma informação referente do emprego. E a forma que a gente tem para representar isso são classes que tenham tuplas, ou estruturas de dado que tenham tuplas. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, tá bom? Não é a única forma de fazer, vocês podem criar essa classe de vocês, inclusive, podem usar estruturas parecidas, mas eu trouxe um exemplo aqui para vocês de como utilizar. E a estrutura que eu trouxe é a do HashMap, mas poderia ser outra coisa também, tá bom? E o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, o que é importante aqui para nós é o seguinte, o nosso mapa, presta atenção nisso aqui, ó, ele tem, observem esse símbolo aqui, ó, eu crio um HashMap, eu sou obrigado a passar dois tipos de dado para ele, e eu estou passando uma pessoa e uma empresa, e eu adiciono a pessoa passada e a empresa passada dentro da próxima posição do meu HashMap. O que eu estou fazendo aqui? E de novo, o HashMap é um exemplo, tá? Você não precisa necessariamente trabalhar com HashMap. Você precisa trabalhar com estruturas de dados que tenham tuplas. O que é uma tupla? É um conjunto de duas informações. São informações que não existem em separado, mas o ato de juntá-las cria a informação. Não tem como saber o emprego, não tem como saber a data de contratação sem ter o contratante e o contratado. Agora, na hora que eu junto o contratante e o contratado, aí sim surge essa informação chamada data da contratação. Entenderam o porquê que é importante compreender isso? Porque isso é o tipo de coisa que acontece no seu cenário de trabalho no dia a dia. Esse é o tipo de problema que você resolve trabalhando numa determinada empresa. Então você precisa ter ali uma forma de representar na sua linguagem de programação que aquele relacionamento, aquela classe de associação só surge quando houver um relacionamento entre essas duas partes. Então observem que esse construtorzinho chamado emprego, ele exige a passagem de uma pessoa e a passagem de uma empresa. Então é certeza de que eu não vou conseguir instanciar um novo objeto nesse meu mapa sem ter um dos dois lados. Beleza? Ah, mas agora eu quero vincular uma nova pessoa na mesma empresa? É só passar outra pessoa e a mesma empresa. Eu quero cadastrar essa mesma pessoa em outra empresa? É só passar a mesma pessoa e outra empresa. Não importa como você organizar isso. O que importa é que você tenha uma classe emprego. Essa classe emprego guarda os relacionamentos de emprego e dentro dela eu tenho uma estrutura de tupla. Ou seja, para cada par pessoa-empresa, eu tenho as informações que eu preciso. Aqui eu não coloquei os atributos, né? Mas eu poderia muito bem ter colocado esses atributos e muitos outros, como salário e data de contratação. Até porque essa mesma pessoa pode ser contratada de novo por uma mesma empresa. Então você pode ter, por exemplo, o cara trabalhou numa determinada empresa por 3 anos, pediu demissão, foi trabalhar como freelancer, não gostou da experiência e quis voltar para a empresa. Então você poderia ter o mesmo código de pessoa,
com o mesmo código de empresa, mas um novo salário e uma nova data de contratação. Então, você pode sim criar esse tipo de relacionamento. Eu sei que é um pouco complicada a ideia de classes de associação, mas é sempre importante que vocês se recordem que uma classe de associação ela é definida por só existir quando os dois lados desse par existirem e se relacionarem. E aí, sabendo disso, vocês vão ter mais facilidade de entender como é que a gente trata isso dentro da linguagem de programação. Beleza? Então eu já mostrei aqui o código, né? E beleza, acho que coloquei tudo aqui. E aí vamos encerrar nesse vídeo para não ficar extenso demais, para a gente encerrar o assunto e depois no próximo assunto eu coloco para vocês em um outro vídeo. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato comigo e tirar as dúvidas, tá bom? Grande abraço, pessoal. Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.